Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação imensa que aqui estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual, a esta sala de aula, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca, e precisamos nos esforçar para continuarmos nesta busca constante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida, esta oportunidade maior, oportunidade macro, repleta de micros oportunidades. Gratidão a Deus por este corpo físico, este instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição, por empréstimo de Deus, para realizarmos todas as tarefas de que nós necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados aqui neste educandário maravilhoso que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra e nos deixou de forma exemplificada este maravilhoso código pedagógico para aprendermos a amar, o seu evangelho de amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando conosco aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 282. Questão 282, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando acerca da vida espírita, mais especificamente as relações no além-túmulo. Como acontecem e se acontecem estas relações no além-túmulo. E Kardec, aprofundando nestes estudos, já que foram diversos questionamentos, vários questionamentos acerca deste assunto, neste questionamento número 282, Kardec quis saber dos espíritos superiores o seguinte assunto. Então ele formulou o questionamento da seguinte maneira: como se comunicam? Como se comunicam entre si os espíritos? Porque nós sabemos como nós nos comunicamos aqui na Terra. Então nós temos diversos meios de nos comunicarmos hoje aqui na Terra, mas o meio principal de nos comunicarmos é através do uso da palavra, a palavra articulada, a palavra falada. Temos os nossos meios de comunicação à distância, através da escrita, e tantos outros meios que temos de nos comunicarmos
à distância, usando os meios tecnológicos através da escrita, bem como através da fala, mas o meio mais usado é através da fala articulada e falada, usando o instrumento físico que é o nosso corpo, usando as nossas cordas vocais de forma presencial, ali criatura junto com criatura. Agora, Kardec quis saber, já que os espíritos não têm um corpo físico como nós temos provisoriamente enquanto estivermos realizando as experiências aqui no plano físico, de que forma? Quais são os meios que os espíritos utilizam para se comunicarem no mundo espiritual? Então este foi o questionamento de Kardec, e os espíritos superiores responderam da seguinte maneira a Kardec e a todos nós: os espíritos se veem e se compreendem. E aí eles acrescentam: a palavra, como havíamos dito, a palavra que nós usamos aqui enquanto no plano físico é material e é um reflexo do espírito. Então a palavra que nós usamos, que nós articulamos enquanto aqui no corpo físico é um reflexo do espírito. Porque quem está falando é um espírito, usando este instrumento físico, este instrumento material, para se comunicar. Porque nós que nos encontramos aqui no plano físico, ligados a este instrumento físico, nós somos espíritos reencarnados. Estamos ligados ao instrumento material. Então é por isso que a palavra é material e ela é o reflexo do espírito. Agora, eles acrescentam que o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Então, o meio que os espíritos fora do corpo físico se utilizam para se comunicarem é o fluido universal que estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Aqui os espíritos responderam de uma forma mais direta ao questionamento de Kardec, ou seja, os espíritos no mundo espiritual, em especial os espíritos mais evoluídos, eles se comunicam mesmo à distância, através do pensamento, a transmissão dos pensamentos, usando as correntes magnéticas que são carregadas pelo fluido universal. Então, o fluido universal é o veículo da transmissão dos pensamentos dos espíritos. Como para nós aqui na Terra, o ar é o veículo de transmissão ou que leva e traz o som ou os sons. Então é por isso que eles dizem que o fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento dos espíritos, como para nós aqui na Terra, o ar é o veículo de transmissão do som, ou que leva e traz o som. E ainda eles dizem que o fluido universal é uma espécie de telégrafo universal. O fluido universal é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, o fluido universal é esta espécie de telégrafo universal que é utilizado por todos os espíritos, em especial aqueles mais evoluídos, para se comunicarem, não importando a distância, porque já que eles se comunicam pelo pensamento,
E este pensamento é energia que é carregada, esta energia, pelo magnetismo ou pelas correntes magnéticas deste telégrafo universal, que é o fluido universal. Então os espíritos se comunicam independentemente da distância. Não importa se distância pequena ou milhares, milhões, bilhões de quilômetros de distância, porque para o pensamento não existe distância. Para o fluido universal, na condição de telégrafo universal, não existe barreira, não existe distância. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 282 de O Livro dos Espíritos, para seguirmos as nossas reflexões, meditando acerca deste assunto, acerca da comunicação entre os espíritos no mundo espiritual, agora nas palavras de Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 6, ou seja, o 6º volume da coletânea Filosofia Espírita, que é composta, essa coletânea é composta por 20 volumes. Já estamos já quase terminando, ou já na parte final deste volume 6º, onde nós encontramos os comentários deste espírito que se identificou como Miramês, da questão 282, que estamos refletindo hoje, que estamos estudando hoje. Então, assim, Miramês trata esta questão 282 na condição de comunicação entre os espíritos. Então, ele diz da seguinte maneira: entre os espíritos há comunicação. Não temos dúvida nenhuma, porque já que nós sabemos hoje acerca da existência da comunicação entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, através do processo mediúnico, através dos meios ou dos canais mediúnicos, quiçá entre eles. Então, assim, Miramês diz que existe sim, conforme já havíamos refletido com base na resposta dos espíritos superiores a Kardec. Então, aqui Miramês reafirma que existe sim comunicação entre os espíritos, e esta comunicação é das mais perfeitas, em especial, como já havíamos dito, entre os espíritos mais evoluídos, porque para espíritos em condições inferiores ou muito inferior, em condições bem análogas ou piores, as condições piores do que as nossas, eles não conseguirão transmitir o pensamento, precisarão de palavras tipo assim articuladas, precisarão estar presencialmente para se comunicarem. Então aqui ele diz que existe sim, e esta comunicação é das mais perfeitas. Eles utilizam o fluido universal como veículo, o pensamento depois da vontade, e a transmissão está feita. Então existe o pensamento, existe a vontade de transmitir este pensamento, e assim utilizando este veículo, que é este telégrafo universal, que é o fluido cósmico universal, se faz esta transmissão das ideias no mundo espiritual. A própria mediunidade, como já havíamos adiantado, a própria mediunidade é prova dessa verdade. O médium sintonizado com os seus guias espirituais recebe deles as orientações através da força das ideias. Força das ideias, como sendo a telepatia muito conhecida entre nós aqui na Terra, principalmente entre aquelas criaturas mais estudiosas acerca deste assunto, a telepatia.
Então aqui Miramês nos lembra acerca da mediunidade, que é a prova mais patente desta verdade, desta comunicação ou da existência da comunicação entre os espíritos. Porque em se havendo sintonia com o canal mediúnico, ou seja, mente a mente, na mesma frequência, ou seja, com a mesma sintonia, não importa a distância em que o espírito se encontre ou venha se encontrar. O espírito, em especial aqueles mais elevados, não precisam estar aqui na Terra, junto, ali, colado ao médium, para se comunicar, porque ele se comunica através do pensamento, a mente do espírito desencarnado com a mente do espírito encarnado, ou seja, o canal mediúnico. Então, exatamente por isso que Miramês nos lembra acerca da necessidade da sintonia. O médium precisa estar vibrando na mesma frequência, na mesma sintonia do espírito comunicante ou daquele que deseja realizar a comunicação, para que essa comunicação ocorra de uma forma direta, através do espírito comunicante e o médium. Porque se assim não for, conforme aqui diz Miramês, pode ocorrer a comunicação mediúnica de uma forma terceirizada, tendo ali um cooperador, tendo ali um elo para fazer esta ligação, que são os guias espirituais. Por exemplo, o guia espiritual do médium pode ditar para ele, estando em sintonia com ele, o que ele está recebendo ou que recebeu das esferas mais elevadas, ou seja, de outros espíritos ou de outro espírito que não conseguiu se comunicar com o médium por não haver sintonia. Então o espírito se sintoniza com outro espírito no mundo espiritual, desencarnado assim como ele, que está em sintonia com a mente do médium, e este retransmite ao médium a ideia do primeiro, ou seja, daquele que quis se comunicar. Então assim Miramês nos fala e continua: assim como o ar é veículo dos sons que nós emitimos, o fluido cósmico universal ou éter cósmico é o veículo dos pensamentos, e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação. Conforme havíamos dito, para a transmissão do pensamento, tendo este meio de transmitir, este telégrafo universal, ou seja, o fluido cósmico ou éter cósmico universal, não existe barreira, não existe distância. A palavra, lembra que Miramês, como os espíritos haviam dito a Kardec, a palavra é material, dependendo dos órgãos físicos, como estamos fazendo aqui agora. Dependendo deste órgão físico, nós estamos articulando, eu estou articulando estas palavras, estou me comunicando, mesmo à distância, usando a tecnologia que temos à nossa disposição, mas a minha palavra, a sua palavra, para cada um de nós que nos encontramos no corpo físico, a palavra é material, dependendo dos órgãos físicos do corpo para se expressar no mundo. E os canais da fala ainda são limitados para maior clareza do espírito. Então, os nossos canais da fala, eles são limitados, conforme aqui nos fala Miramês, para que nós tenhamos condições de nos comunicar com clareza. Quando se está na posse de um livro, prestemos atenção neste exemplo que Miramês utilizou
para que entendamos melhor a comunicação dos espíritos no plano espiritual, sem articular as palavras, apenas usando o pensamento. Então aqui Miramês dá um exemplo. Quando se está na posse de um livro, quando nós temos em nossas mãos um livro e não lemos este livro em voz alta, e estamos lendo este livro sem usar a palavra oralmente, estamos lendo apenas para nós, através da nossa mente. Então ele diz que este livro é lido sem usar a palavra oralmente, não se faz, aí ele questiona, não se faz uma transmissão direta da escrita para o entendimento do leitor? Sim, sem sombra de dúvida. Pois bem, diz Miramês, esse sistema é semelhante ao usado entre os espíritos, mesmo em distâncias imensuráveis. Então, quando lemos um livro sem usar a palavra oral, só lendo ali na nossa mente e entendendo o que estamos lendo, nós estamos fazendo uma leitura, transmitindo o que está escrito ali no livro para a nossa mente. Conforme aqui Miramês usa o termo, nós estamos usando uma transmissão de pensamento em circuito fechado. Então ele diz, na leitura do livro, através desse processo, sem articularmos as palavras, igual eu estou fazendo aqui, lendo o que Miramês escreveu e falando para vocês, comentando para vocês, para todos nós, o que Miramês escreveu, eu estou fazendo isto em circuito aberto. No entanto, se eu estivesse lendo sem articular palavras oralmente, eu estaria fazendo uma leitura em circuito fechado. Então ele diz, na leitura do livro, esse processo é uma transmissão de pensamento em circuito fechado. Para nos comunicarmos com os companheiros desse modo, basta abrirmos o circuito, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Nos comunicando, fazendo esta leitura da escrita de Miramês, no entanto, em circuito aberto. Nós abrimos o circuito para nos comunicarmos. E aí Miramês acrescenta na sequência, o tempo. O tempo nos ensinará esse método, que logo será uma realidade entre as criaturas humanas. Então aqui Miramês nos fala que o tempo nos ensinará a nos comunicarmos através do pensamento, mesmo estando aqui no corpo físico. E aí ele fala que logo nós teremos condições de fazermos isto. No entanto, este logo, em breve, esses termos que o mundo espiritual utiliza, para nós aqui na Terra, no nosso calendário terreno, ainda é muito distante, ainda irá demorar bastante. No entanto, já existem criaturas que já fazem, de uma certa forma, comunicação à distância, através do pensamento, a chamada telepatia. Então ele diz na sequência que muitos de nós que nos encontramos aqui no corpo físico, já iniciamos estes rudimentos, ou seja, estes processos de transmissão do pensamento em forma rudimentar, exercitando todos os dias, em toda parte, a transmissão e a recepção dos pensamentos. E isso se dará com mais perfeição quando a moral tomar a dianteira da ciência, para que o coração possa controlar os impulsos inferiores e a razão possa adestrar as ideias que não correspondam à verdade, quando as paixões forem cedendo lugar ao amor da pureza que Jesus nos ensinou. Então assim ele nos chama a atenção que quanto mais nós crescermos em moralidade, melhores e maiores condições nós teremos
para nos comunicarmos à distância através do pensamento, transmissão e recepção dos pensamentos. E aí ele acrescenta: o espírito no mundo espiritual, ele é conhecido pelos pensamentos que emite e que vibram no fluido cósmico universal. Tudo fica escrito nesse livro de Deus, sem que se perca um tio do que nele se escreve. Então, tudo o que nós pensamos, né, mesmo que não articulemos as palavras, mas pensamento é energia, energia é matéria, então tudo o que nós pensamos está gravado neste livro de Deus, sem que se perca um tio sequer. E isso também acontece com os espíritos no mundo espiritual. Então o espírito é conhecido pelo que pensa. E estas energias que ele emite através do pensamento, elas possuem inclusive cores que os espíritos superiores podem ver e veem para diferenciarem espírito de espírito, do outro. Então, se pensou de forma negativa, ele será visto por aquele pensamento negativo que ele emitiu, que terá uma cor diferente de um pensamento positivo. Então é por isso que Miramês diz que o espírito é conhecido pelos pensamentos que emite. E espíritos elevados, eles veem ou percebem os pensamentos que nós geramos, que nós emitimos quando aqui no corpo físico, sem que articulemos as palavras. Então é por isto que para eles, espíritos superiores, e muito mais ainda para Deus, não existe segredo. E aí Miramês acrescenta que há espíritos que sentem a mesma dificuldade que as criaturas humanas para se comunicarem entre si, mas a expressão fisionômica sempre fala, demonstrando o que sente. Então, conforme havíamos dito anteriormente, espíritos em condições inferiores, eles têm dificuldades em se comunicarem através do pensamento, mas a fisionomia fala por si só. Da mesma forma que nós, em muitas situações, falamos uma coisa através das palavras e a nossa fisionomia diz outra. Para aquele ou aquela que está atento ou atenta ao diálogo, irá perceber de uma forma muito clara que o que nós falamos através da nossa fisionomia é bem diferente das palavras que articulamos naquele momento. A boca e as cordas vocais ainda serão instrumentos de grande valor, e são instrumentos de grande valor entre as criaturas humanas e continuarão a ser por muito tempo. Porém, quando perderem sua utilidade, certamente que devem atrofiar, dando lugar aos ouvidos. Se desejamos disciplinar os nossos valores, comecemos hoje, agora mesmo, porque o que empana, ou seja, o que prejudica a transmissão dos pensamentos com nitidez é o egoísmo. Então aqui Miramês nos falou acerca das nossas cordas vocais, que elas terão utilidade para nós ainda por muito tempo, e quando nós não precisarmos mais delas, elas serão atrofiadas, dando lugar aos ouvidos que ampliarão a sua utilidade. E ele nos fala que para a transmissão dos pensamentos com maior nitidez, o que nos prejudica nisto chama-se egoísmo, tão conhecido e usado entre todos nós. É a violência que se encontra em destaque entre as criaturas humanas que esqueceram a compreensão. Devemos nos aclimatar, ou seja, entrar no clima, no ambiente da caridade,
porque ela, ou seja, a caridade, nos levará ao desprendimento ou ao aperfeiçoamento, alcançando assim a felicidade. E aí Miramês encerra dizendo que o Evangelho de Jesus veio nos preparar para conversarmos pelo pensamento, porque moraliza os espíritos para que não se envergonhem das transmissões. Então aqui ele encerra estas reflexões, nos esclarecendo e nos lembrando que o Evangelho do Cristo é a ferramenta que temos à nossa disposição para nos moralizarmos, para que não venhamos nos envergonhar dos nossos pensamentos. Porque imaginemos hoje, nós ainda com pensamentos tão desequilibrados, se todos à nossa volta percebessem ou ouvissem, vamos colocar entre aspas, ouvissem os nossos pensamentos, lessem os nossos pensamentos, quanta vergonha nós passaríamos, conforme aqui ele diz. Então é preciso moralizarmos na condição de espíritos, criaturas imortais, para que não venhamos ficar com vergonha dos pensamentos que emitimos ainda. Porque quando moralizados, os nossos pensamentos não nos envergonharão, porque serão pensamentos também moralizados. Gratidão a vocês, meus irmãos e irmãs, por sua participação, por sua presença, por seus comentários, por suas vibrações, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.